Coronavírus, uma doença de alto risco, estudo de coorte multicêntrico, Corona Heart Registry, os resultados da região norte. Trabalho realizado no Hospital Adventista de Belém com a colaboração da Faculdade Cosmopolita. A prevalência da lesão cardíaca aguda em pacientes internados por Covid-19 foi de 7 a 12% nas primeiras publicações sobre a doença. Teve um estudo retrospectivo que incluiu 187 pacientes com Covid na China e definiu lesão miocárdica aguda como elevação dos níveis séricos de troponina T acima do percentil 99 do valor de referência. Importantemente, a mortalidade foi maior em pacientes com lesão cardíaca aguda do que naqueles sem lesão. Complicações intra-hospitalares, como disfunção renal, coagulopatias e arritmias malignas, também foram mais frequentes em pacientes com lesão cardíaca aguda. Os níveis séricos de troponina se correlacionaram significativamente tanto com níveis de proteína C como no NT-proBNP, importantes biomarcadores prognósticos em pacientes com disfunção miocárdica. Além disso, também observou-se níveis séricos de troponina e NT-proBNP aumentaram significativamente durante a hospitalização naqueles pacientes que evoluíram ao óbito, o que não ocorreu nos que sobreviveram. Os mecanismos de toxicidade cardíaca desse vírus podem incluir dano direto aos cardiomiócitos pelo agente, já que o estudo prévio demonstrou que 35% dos pacientes com síndrome de angústia respiratória aguda apresentavam genoma viral no miocárdio. Instabilidade das placas ateroscleróticas e microtromboses também são outros possíveis mecanismos envolvidos. Casos de Covid-19 que se apresentam inicialmente com insuficiência cardíaca aguda e miocardite têm sido reportados em outros países. As associações entre variáveis clínicas e laboratoriais e a mortalidade desses pacientes também precisa ser estudada. Com a caracterização desse perfil de paciente no território brasileiro, será possível sugerir estratégias diagnósticas e manejo do clínico precoce e agressivo para pacientes cometidos do sistema cardiovascular da Covid-19. Então, o objetivo desse estudo foi descrever as características clínicas e laboratoriais desses pacientes, descrever os desfechos clínicos dessa população, especificamente local, região norte, centro, que foi representante. Porque o estudo foi um estudo multicêntrico nacional, prospectivo e retrospectivo, multicêntrico, para avaliar essas características dos exames de imagem, sendo que nós tivemos o único centro representante da região norte, o centro participante do Hospital Adventista de Belém. O registro se chama Corona Heart Registry, e que ocorreu a coleta das informações entre 10 de junho a 23 de outubro de 2020. Todas as variáveis foram coletadas até a alta ou óbito hospitalar. Foram avaliadas características clínicas laboratoriais, exames de imagem e prognóstico do paciente com lesão infectada que apresentassem cardiotoxicidade. Como critério de inclusão, foram elegíveis os seguintes pacientes que apresentavam quadro sugestivo ou confirmado de infecção e que desenvolveram lesão cardíaca ou suspeita de cardiotoxicidade, deixando claro que o quadro clínico precisava ser somado, pelo menos com um dos critérios definidos pelo protocolo de níveis séricos de troponina T, acima de 99% do percentil do valor de referência, além dos níveis de dímero D acima 3 vezes do limite superior da normalidade, presença de alterações do eletrocardiograma que também fossem sugestíveis de isquemia miocárdica, entre outros. Como critério de exclusão, pacientes de ensaios clínicos randomizados com intervenção medicamentosa. Os resultados locais foram então incluídos no centro 45 pacientes com a idade média de 75 anos, 78,4% eram do sexo masculino, no geral 85,4% foram internados na unidade de terapia intensiva, 64,6% apresentaram níveis elevados de troponina e uma mortalidade hospitalar foi de 35,8%. Aqui eu trouxe os resultados nacionais do artigo que foi publicado, das informações nacionais sobre o registro, em que foi feita uma regressão logística para predizer alguns variáveis que se correlacionaram com a morte, entre elas o sexo, a necessidade de oxigênio, a necessidade de ventilação não invasiva, a presença de câncer e as alterações dos exames laboratoriais como dedímero, troponina e proteína C relativa.
Nossos resultados podem sugerir que uma atenção médica deve ser dada às mulheres mais jovens e a pacientes do sexo masculino mais velhos quando admitidos por Covid. O aumento da idade e os níveis elevados de troponina e a presença de hipóxia são variáveis comumente associados, só que nós tivemos alterações diferentes. Além desses variáveis, descobrimos que a PCR elevada e a história de câncer na admissão estavam associadas à morte. Então, essa coorte mostrou que os pacientes com Covid e as características de alto risco têm uma taxa elevada de mortalidade. Esses resultados destacam aspectos únicos dessa população e podem ajudar a identificar pacientes que podem se beneficiar de uma vigilância inicial mais cuidadosa de possíveis terapias intervencionistas subsequentes. Muito obrigada.